tema longo, grande e um assunto complexo. Vamos tentar ser o mais objetivo possível, não é? Quando nós falamos nos profetas e nos escritos, vamos tentar traçar aqui alguma unidade de entendimento do texto. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Isaías 59. Isaías 59. Perceba que o profeta Isaías aqui, ele vai lidar com um tema que já é familiar nosso, como nós pensamos em Gênesis no capítulo 3, como que essa verdade vai se descortinando em toda a Escritura. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que anulem e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Preste bem atenção, irmãos, por favor, nessa primeira parte da narrativa de Isaías. Primeiro, perceba que o pecado que entrou no mundo por meio de Adão, muito bem descrito na narrativa de Gênesis 3 e capturada na linguagem paulina em Romanos capítulo 5, verso 12. Aqui o pecado ele traz algumas transformações e profundas mudanças no homem. Primeiro, é a incapacidade de compreender. Você vai ver que o homem ele olha para o mundo e ele vê o mal no mundo, na sociedade, e a primeira coisa que ele diz é: não existe Deus. Porque se existisse Deus, não havia o mal. As pessoas imediatamente usam esse tipo de lógica nos seus argumentos. Ou eles vão dizer: se existe Deus, ele é fraco, ele não tem poder. Percebe que o pecado ele impede o homem de chegar a Deus, mas ele impede o homem de compreender a Deus, porque o seu pensamento agora é trevas, obscurecido pelo pecado. E o que ele diz? Deus não pode salvar, a sua mão está encolhida e o seu ouvido é surdo. Então Isaías vai colocar rumo na conversa, dizendo: os vossos pecados é que fazem separação entre vós e vosso Deus. Ora, ao invés de você entender que o pecado traz esse mal ao mundo, vocês atribuem o mal a Deus. E ele diz: ora, os vossos pecados é que vos separam de Deus. Os vossos pecados vos separam de Deus. Então Isaías diz: ora, o pecado separa o homem de Deus. Isso é uma característica própria da narrativa de Gênesis. Eles foram expulsos da presença de Deus. Mas o pecado não nos separa de Deus apenas no sentido de não estarmos mais no lugar onde Ele habita, no sentido de santidade, mas também no sentido de que agora se apartou de nós aquele que sustentava, isto é, entramos no processo de decomposição, porque a morte ela é apenas um aspecto do fato. O outro é que quem morre começa a se decompor. A narrativa então descreve no verso 2, no verso 3, perceba, irmãos, as vossas mãos estão contaminadas de sangue.
e os vossos dedos de iniquidade. Perceba, as mãos e os dedos. Segundo, os vossos lábios falam mentira e a vossa língua profere maldade. Os lábios e a língua, as mãos e os dedos. Aí ele continua: ninguém há que clame pela justiça, ninguém há que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, entende? Veja, o que eles tocam, o que eles apalpam, o que eles falam e o que eles confiam é nulo. E andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade, como engravidar-se. O mal está no íntimo deles e a prática é o resultado disso. Mãos, fala, palavra, pensamento, ações, tudo está contaminado pelo pecado. Agora, ninguém mais está livre do juízo de Deus. Só que o que é que acontece com o homem nesse estado? Acompanhe o texto comigo, por favor. Verso 5 em diante. Chocam ovos de áspide e tecem ter de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Veja que detalhe interessante, não é? Eles são como a aranha, ou como eles vão produzir teias. O produto deles, aquilo que eles produzem, o que eles fazem, as obras que eles realizam, diz o texto, não é? Elas não prestam para a veste, entende? Eles vão querer se vestir com o que eles fazem, com o que eles produzem. Você lembra da imagem de Gênesis 3? Imediatamente após o pecado, a primeira coisa que eles quiseram fazer foi construir uma obra, construir uma vestimenta com a sua própria mão. Aqui a mesma coisa, imediatamente após, ele diz, o que eles fazem com as mãos não serve para vestimenta. Ele não está falando aqui de estilista, de modelo, não está nada disso. Está falando de redenção. A vestimenta aqui tem um caráter redentivo. Então ele continua: os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Tudo o que eles fazem é iniquidade e pecado. Você sabe que alguém perguntou assim para mim certa vez, até mesmo um espírita que procura fazer o bem, o que ele faz não traz glória ao Senhor? É interessante alguém perguntar isso, porque é quando você isola o conceito de glória ao ato de fazer. Você sabe por que o que ele faz não glorifica a Deus em hipótese alguma? Primeiro, porque ele não faz em Cristo, e nada que é entregue a Deus sem Cristo é recebido pelo Pai. Só tem um que ele tem prazer, esse é o Filho. Só tem um que ele tem prazer, esse é o Filho. Então, eu lembro um dia que eu peguei um táxi de um determinado lugar em Recife até a minha casa, e então ia demorar um pouco a viagem, e eu tentei encontrar uma maneira de procurar falar do Evangelho para o taxista, e na nossa conversa eu fui procurando caminhos, até que
eu me deparei assim, olhei para o vidro do retrovisor do carro, tinha pendurado lá um monte de santo, e aí eu falei, você parece que é um homem religioso. Ele disse, eu sou católico, tarará. E aí ele começou a dizer, e eu sou assim, eu entendo que é fazendo bem que a gente consegue a salvação, e Deus se agrada, porque nós fazemos as coisas boas, e tarará, e ele deixei ele falar. Aí eu disse, eu vou lhe contar uma história. E havia um monte de pessoas certa vez no lugar do batismo, num rio, e João Batista estava para batizar o Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo. Estava ali um profeta, estava ali um monte de homens da lei, praticantes de lei, e o Filho do Deus Altíssimo estava ali. Quando João Batista o batiza, veio uma voz do céu que disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Só tem um que eu tenho prazer, no meu filho. Então eu me virei a ele e disse: por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é, todo o bem que o Senhor procura realizar, se Jesus Cristo não for o seu Redentor, Deus não tem prazer em nada do que o Senhor faz, porque Ele só tem prazer no seu Filho. Ele disse: interessante, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu falei: mas é a pura verdade. Só tem um que Deus tem prazer, é o seu Filho. Tudo que você faz sem Cristo não é aceito pelo Pai. A religião natural, ela constrói um método de salvação, e todas as religiões, exceto aquela que tem Jesus como seu verdadeiro Salvador, todas elas, eles são salvos por aquilo que eles fazem, e fazem com as suas mãos. O profeta diz: eles não podem se vestir. Isso já está lá em Gênesis 3. Ele tenta se vestir com as obras das suas mãos. Mas não para aqui. O profeta segue: os seus pés, verso 7, os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhece o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Veja o que o profeta está dizendo. Ora, a paz ele não é conhecida se vocês criam para vocês mesmos caminhos, se vocês realizam a salvação com a própria mão. São veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. A sequência do texto ela é interessante, porque Isaías aparentemente está condenando Israel, mas de repente o texto muda. Ao invés da terceira pessoa, agora ele fala na primeira pessoa do plural. Ele se enquadra dentre os pecadores. Ele diz: ora, por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos, nós esperamos pela luz, eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Você percebe que agora Isaías está dizendo: não há um justo sequer, não há ninguém que possa, todos estão em pecados. Veja o 11: todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas, esperamos o juízo e não há, a salvação e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, os nossos pecados testificam contra nós,
porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Aí ele, como que dizendo, o pecado não apenas torna o homem ignorante, o pecado não apenas contamina o homem todo, ele contamina todos os homens. Ninguém poderá ser salvo por aquilo que ele faz. Verso 15: sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça susteve. Aí veja o verso 17: vestiu-se. Veja que o verbo vestir volta de novo. Agora Deus se veste. Vestiu-se de justiça. Preste bem atenção nos detalhes desse texto. Ele se maravilha por não haver quem. Você já ouviu esse texto, alguém pregando sobre a necessidade de intercessão na igreja, porque não há ninguém que interceda, baseado nesse texto. Só que o intercessor aqui, veja bem, é bom orar pelos outros, pelas pessoas, isso é bíblico, não? Temos que orar uns pelos outros, mas esse texto aqui não está falando disso, porque ele disse: todos nós estamos contaminados pelo pecado. Deus não está em crise dizendo: puxa, ninguém me ajuda. É uma constatação: não há ninguém. E ele então se maravilha ao dizer: não há ninguém que possa interceder, não há ninguém que possa me ajudar, não há um sequer. Não há um sequer. Você sabe que a palavra intercessão é bem interessante nesse texto. Volte comigo para o texto, veja. A palavra hebraica utilizada aqui para interceder, ela é bem interessante. Você sabe onde essa palavra aparece de novo? Lá no livro de Isaías, no capítulo 53. Veja, não desmarque Isaías 59, mas venha para mim com Isaías 53, por favor. Veja o verso 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O verbo aqui fazer cair, que como está em hebraico, literalmente fazer cair, ele é a mesma raiz da palavra intercessão. Um é verbo, obviamente, outro não, mas o ponto é a mesmíssima raiz. Qual a relação que tem aqui? Por que não há ninguém que interceda? Mas veja, no próprio Isaías 53, no verso 12, por favor, veja o 12, o último verso de Isaías 53 diz: ora, por isso eu lhe darei muitos com sua parte, como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Perceba aqui, ele intercedeu por quem? O que imediatamente antecede a declaração de que ele intercedeu? Ele levou sobre si o pecado de muitos. É o que está lá em Isaías 6, no Isaías 53, 6. Ele fez cair sobre ele, isto é, ele levou sobre si o nosso pecado. Então há um conceito aqui de convergência. O pecado do povo caiu sobre ele. E por quem ele intercede? Daí a razão de ser o mesmo verbo, a mesma raiz.
Ele intercede por aqueles por quem ele levou o pecado. Ele não intercede pelo mundo, ele intercede pelo seu povo. E aí você vai compreender que quando ele diz: todos estão contaminados pelo pecado, não há um sequer, ele diz: porque ninguém pode interceder, porque o que intercede é aquele que leva o pecado do povo. Veja se Cristo não diz isso com muita clareza. Ora, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste. Ora, Judas e Pedro pecaram contra Deus, contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Judas foi salvo, Pedro foi salvo e Judas condenado. Mas o que aconteceu com Pedro? Jesus disse: Pedro, Satanás quer peneirar a tua vida, eu já roguei por você. Mas ele nunca orou por Judas, porque ele era filho do maligno. Ele não morreu por Judas. Preste bem atenção. A narrativa de Gênesis 3 estabelece um padrão que serve para a revelação em Isaías 59. Esse que intercede pelo povo é o que leva o pecado do povo. Daí, na sequência de Isaías 59, ele vai dizer, com todas as letras, por favor, voltando a Isaías 59, a partir do verso 16, ele vai dizer: veja, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Interessante essa palavra, né? Isaías vai dizer: a quem foi revelado o braço do Senhor, e quem creu na nossa pregação? Então, o seu próprio braço trouxe a salvação. Mas ele continua, verso 17: vestiu-se de justiça como de uma couraça. Ele se veste. Você entende o que é a vestimenta de Cristo? Ele se veste para salvar. Daí a linguagem paulina é: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. O que é a armadura de Deus, irmãos? É Cristo. O que é revestir-se da armadura de Deus? É revestir-se de Cristo. O que é que a Bíblia fala? Despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo homem. É o que Gênesis estava ensinando para você. Quando Deus veste o homem com pele de animal e não permite que ele permaneça vestido com o que ele faz com as próprias mãos. A revelação bíblica parece fluir com muita clareza. Perceba então, aquela semente de Gênesis 3,15 está se desabrochando, e ela vai ficando cada vez mais clara e nítida. A cada momento da revelação você entende mais do anterior, ela avança mais e você compreende mais, até que ela se torna uma árvore cheia de frutos. Eu costumo dizer para os alunos no seminário, algumas vezes eu uso essa ideia, outras vezes eu não tenho coragem de usar, mas quando é de noite assim, por exemplo, apaga a luz na sala de aula e deixa apenas a luz externa e fica só a sombra dentro do salão de aula. Aí eu digo a eles: assim é o Antigo Testamento, só sombras. O que é o Novo Testamento? Aí vou lá, ligo a luz. Novo Testamento
ele lança a luz sobre o Antigo Testamento. E você passa, nada muda de lugar, você passa a ver melhor, a compreender mais a cada etapa da revelação, na unidade. Por isso eu posso pregar Cristo aqui em Gênesis 3,15 com todo o vigor que eu pregaria um texto do Novo Testamento, porque ele fala a mesma verdade, a mesma verdade. Deixa eu saindo um pouco da profecia, né? Obviamente eu escolhi um texto, mas poderia ser muitos outros. Mas deixa eu pegar um outro exemplo para você, no caso de Eclesiastes. Pega o livro de Eclesiastes, né? O que é que Eclesiastes tem a ver com tudo isso que nós estamos falando até aqui? Qual é a palavra-chave do livro de Eclesiastes? Você já parou para pensar? O que é que mais se repete em Eclesiastes? A palavra vaidade. Excelente. A palavra vaidade. O que é a palavra vaidade? O que significa vaidade? A vaidade não é a pessoa vaidosa, simplesmente a mulher vaidosa, o homem vaidoso, né? O homem vaidoso é mais complicado, mas a mulher vaidosa, né? É natural. Porque o homem vaidoso é perigoso, mas a mulher vaidosa, tudo bem, é parte do processo, né? Mas assim, aí você entra nesse conceito de vaidade. Não é esse conceito de vaidade bíblico. Sabe o que é vaidade na Bíblia? Algo que é passageiro, efêmero, como um vento. A vaidade é isso, algo passageiro. Quando você se importa com aquilo que é passageiro, rápido. E você sabe como é a palavra hebraica para Abel? Vaidade. Assim como escreve Abel, se escreve vaidade. Revel, a mesma palavra. Abel foi uma vaidade, foi passageiro. E o que é que Eclesiastes discorre? Eclesiastes é um microscópio ligado em toda a sua potência para Gênesis, no capítulo 3. O que é que ele diz? Veja, o mundo entra num sistema de colapso. Não há nada novo. Você nasce, gera filhos e morre, nasce, gera filho e morre, nasce, não tem nada de novo. Você sai trabalhar, volta para casa, trabalhar, vai para casa, vai para cá, vem para lá. A vida é todo dia a mesma coisa. Nós entramos no sistema em que o fim é a morte. Não há como fugir desse ciclo. Então tudo é vaidade. E como é que eu vivo num mundo desse? Eu tenho que viver com uma vaidade de Abel, que foi rápido. Diz Hebreus que a fé dele até hoje fala. Ele creu no Evangelho, ele confiou no Senhor e passou. Eclesiastes então me ensina que o fim do livro é que é o ponto. A suma de tudo, diz Salomão: teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. Só há uma maneira de você viver nesse mundo de Gênesis 3, onde tudo é a mesma coisa quase todo dia. É você temer a Deus e confiar nele, como Abel. Veja bem, Eclesiastes é Gênesis 3 também. Para Gênesis 3 tem tudo, né? Ele está em todo lugar, porque esse é o princípio que vai percorrer toda a Bíblia. E o livro dos Salmos? O livro dos Salmos. O livro dos Salmos tem uma riqueza. São 150 livros, 5 livros dentro de um único livro. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro dos Salmos. Você vai se deparar com um ponto que eu acho bem interessante. Veja bem. O primeiro livro termina no Salmo 41. Leia para mim o último verso do Salmo 41. O que é que diz?
Último verso. O último versículo do livro 2, Salmo 72. O último versículo do livro 2, Salmo 72. Não, então é o verso anterior e esse. Os dois últimos versos. Assim como termina o 41, o 42 termina amém e amém. A glória a Deus, amém, amém. Agora vamos lá. Terceiro livro termina no Salmo 89. Leia, por favor, os dois últimos versos. Vamos lá para o terceiro livro, para o quarto livro, que termina no Salmo 106. O quarto livro, Salmo 106, dois últimos versos. Que coisa interessante, todos os livros terminam da mesma forma. Você sabe que... E o último livro? Termina no Salmo 150, termina assim? Não. Todo livro do Salmo termina com uma doxologia. Então a glória é dada a Deus, amém, 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 amém. Todo o Salmo termina com doxologia. Mas o último Salmo não termina com uma doxologia. Você vai ler, vai lá no Salmo 150, não termina assim. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas qual o ponto aqui? São 5 salmos, são 5 livros. Isso me lembra do Pentateuco, não é? Os 4 primeiros livros terminam com essa doxologia. O 5º livro termina com 5 doxologias. Os últimos 5 salmos são só doxologia. Como que encerrando todo o salmo com uma plena doxologia. O Salmo 150, o Salmo 149, o Salmo 148, o Salmo 147 e o Salmo 146. São 5 últimos salmos, terminam ele todo, o salmo todo, do início ao fim, é louvando e exaltando a Deus. Veja bem, por que essa estrutura está aqui? Por que é importante isso? Deixa eu lhe mostrar um detalhe. O primeiro livro do Salmo, o primeiro livro que tem o Salmo 1 e 2, eles são os únicos salmos nesse primeiro livro que não tem autoria, indicando que eles são colocados ali para ser a base de toda a revelação dos salmos. Então o que é o Salmo 1? O justo e o ímpio, o caminho do justo servindo ao Senhor com base na lei, a lei de Deus, e o ímpio que não ama a lei de Deus e o juízo que vem sobre ele para sempre. O Salmo 2 fala do Messias, que vem e que vai destruir os reis da terra, e que eles se amotinam contra esse ungido de Deus e querem destruí-lo, e Deus ri deles, e se eles não quiserem morrer, eles têm que beijar o filho para que a ira do pai não se acenda contra eles. Então você tem a lei e o Messias, as Escrituras e o Messias. Aí você tem outro padrão. Você vai para o Salmo 18 e o Salmo 19. O que o Salmo 19 fala? Você lembra? Os céus proclamam a glória de Deus. Mas a partir do verso 7, a lei do Senhor é perfeita, não é? Ele fala do que? Da lei de Deus. E o Salmo 18 fala do que? Do Messias. Aí você vai para o Salmo 119. O que o Salmo 19 fala? Somente do que? Da lei de Deus. E o 118? Do Messias. São blocos estruturais que apontam palavra de Deus, redentor, palavra, redentor, palavra, redentor.
O que está posto aqui é: os justos vão sobreviver porque creem no Senhor, e o Messias destruirá todos os seus inimigos. E aí a história começa a ser contada. Leia o Salmo 4, por favor, para mim. Leia o Salmo 4, ou melhor, leia o Salmo 3. Como é que começa o Salmo 3? Como é que inicia o Salmo 3? Por favor, um de cada vez. Salmo 3, verso 1 e 2. Veja, Senhor, como tem se multiplicado o número dos meus adversários. Como é que termina o Salmo? Último verso. Que coisa, os inimigos me perseguem, mas a salvação é tua. Você percebe? O Salmo 1 e 2, ele é um leme que guia todo o Salmo. Em toda a tribulação de Israel, individual ou comunitária, a esperança está posta lá. A salvação pertence ao Senhor. Eles têm a esperança em meio a toda a tribulação. Os 5 salmos percorrem o Messias e a sua palavra, o Messias e a sua lei, até que eles adentram a casa de Deus. Eles são libertos e levados até a terra prometida. Quando no Salmo 150 inicia, veja lá, Salmo 150, os primeiros 3 versos. Onde eles estão? Salmo 150, primeiros 3 versos, por favor. Louvai-o onde? No seu santuário. E aonde mais? No firmamento. Israel entrou na presença de Deus, na casa de Deus. Por isso os 5 últimos salmos só falam do povo exaltando a glória do Senhor. O povo foi liberto do cativeiro e passa a marchar pelo deserto até entrar na terra prometida. O povo foi liberto e agora eles glorificam a Deus por toda a eternidade. Eles não falam mais: os inimigos se levantam contra mim, porque eles todos já foram destruídos. Agora todo ser glorifica a Deus. A promessa, ela vai estruturar toda a Bíblia. O Messias, o Redentor, a sua lei, a sua palavra conduzirá toda a esperança do seu povo. É como termina o Salmo 23. A gente sempre pensa no Salmo 23 apenas de um pastor, porque é a figura principal. O Senhor é o meu pastor. Mas ele muda de figura na sequência. O Senhor passa a ser um anfitrião. Ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Ele é um anfitrião. E ele diz assim, ele recebe na casa dele, e eles vão para o deserto até a entrada na casa de Deus. Aí ele diz, e ele destaca 2 para ajudá-los: a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias até que eu entre na casa do Senhor. Você sabe qual é o fim de tudo então? É onde tudo começou. Eles estavam juntos com Deus e foram expulsos, e por meio do Cordeiro
eles voltarão para a presença de Deus. A história termina com a glória da vitória do Cordeiro, que vai libertar o seu povo e restaurar a sua sorte. E nós vamos habitar com Ele. Não é no Jardim do Éden, não. Porque no Jardim do Éden, o homem ainda podia pecar e Satanás podia entrar. Nós habitaremos com Ele no lugar infinitamente superior, onde não haverá dor, sofrimento, tentação, pecado, por toda a eternidade. Essa é a esperança que o Antigo Testamento nos proporciona. E podemos ter essa convicção à luz das Escrituras Sagradas. Amém. Não, tá dando uns glórias altas, não dá não? Não dá. Meus irmãos, a teologia da prosperidade arranca essa perspectiva da gente. Como Cristo é apresentado de forma tão bela, tão maravilhosa. Eu lembro quando eu cheguei no seminário, eu fui assistir um pastor pregar em Eclesiastes, e ele começou a pregar, e falando que a vida é passageira, que é correr atrás do vento, e eu terminou a pregação e ficou nisso. Eu fiquei desesperado. Disse, pastor, olha, no mínimo, Salomão, no mínimo, ele contribuiu para hoje o senhor pregar esse texto, no mínimo. Mas tinha mais alguma coisa aí. Ele disse, não, mas é isso mesmo, é correr atrás do vento. Não faz. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Cheguei no seminário. Aí fui assistir uma aula de pós-graduação. Esse é um módulo que o pastor Paulo Brasil dá na pós-graduação, pregando Cristo nos livros poéticos. Aí eu fui assistir uma aula lá como convidado. O pastor Paulo começou dizendo, olha, para você ler Eclesiastes, você precisa olhar para Gênesis 3. Aí caiu a ficha. Será isso? Eu vou encontrar esse pastor, amigo meu lá do Maceió, e vou dizer, pastor, olha, eu descobri o que é que estava faltando. Estava faltando Cristo, porque eu fiquei em Eclesiastes sem esperança. Eu disse, rapaz, não tem esperança nenhuma. Mas Cristo nos dá esperança. E graças a Deus por isso. Meus irmãos, eu quero encerrar dizendo algumas coisas, irmãos. O Centro de Estudo é um grupo, é um propósito, um objetivo nosso, de nos reunirmos para estudarmos a Bíblia. Então nós vamos estudar as doutrinas bíblicas de forma panorâmica, né, a sistemática, teotologia, pneumatologia, cristologia. Isso vai ser gratuito, tá? O nosso objetivo é que você possa crescer ainda mais no conhecimento de Deus. E no final nós temos um módulo de teologia bíblica, que é exatamente isso que o pastor Paulo tratou com vocês hoje aqui, de Cristo. Então a gente tem o último módulo que será teologia bíblica. Então as aulas começam agora em março, dia 4 de março. Vai ser lá na Igreja Presbiteriana, aqui em Goiânia, na Rua das Quintas. Você não vai pagar nada, você fez a inscrição ali, mas se não fez, você pode fazer lá conosco. Vai funcionar à tarde, final da tarde, às 5 horas, será o horário do curso. Isso é gratuito, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre o canal. Então você pode, Conferência Tulip, nós teremos um canal no YouTube, nós teremos essas palestras, inclusive foram gravadas, estarão disponíveis lá para você compartilhar para o seu amigo, para o seu irmão, você acha que é importante. Então esses vídeos estarão lá disponíveis para você fazer isso.